Muito bem, estamos de volta agora para estudarmos juntos o capítulo 13 do primeiro livro dos Reis. Histórias reais do bom e do ruim das pessoas, não é? Do lado bom, do lado ruim, mas que retratam a vida que nós também vivemos aqui, não é? O rei que viveu mais tempo foi Manassés, foi o pior rei de todos. Então é incrível, né? Alguns reis governaram 3 anos, fizeram boas coisas. Dos 38 reis, tanto de Israel como de Judá, apenas 7 andaram com Deus. É muita coisa, né? O coração do homem parece que está mais propenso para o mal do que para o bem. Depois desse acordo que o homem fez lá no Jardim do Éden com Satanás, né? Cristo veio quebrar este acordo e dar a oportunidade de termos vida eterna. Isso é maravilhoso, esse é o contexto da Bíblia, né? Quero aqui agradecer ao Anjo da Esperança, você que apoia o trabalho da Novo Tempo. Muito obrigado pela sua doação mensal, que ela é muito importante para esta rede. Bom, vamos lá para o capítulo 13. O capítulo 13 é um capítulo que pode ser confuso se nós não entendermos o contexto dele. Pode ser confuso. Fala da história de Jeroboão, que infelizmente Jeroboão estava fazendo uma coisa completamente fora da vontade de Deus. Ele já tinha feito 2 bezerros de ouro, colocado um bezerro em Betel e o outro bezerro em Dan, para que o povo não descesse para Jerusalém para adorar a Deus no templo que Salomão havia construído. Ele tirou todos os sacerdotes e instituiu uma nova leva de sacerdotes para cumprir a religião que ele tinha inventado. Olha, ele tinha feito um pacto, ele tinha ouvido do profeta Aías, né? Se você for fiel, Deus vai estar com você, você vai dirigir a nação com uma bênção e tal. Ele logo fez isso. Assim que ele foi eleito rei, ele foi abençoado, ungido rei por Aías, e depois ele foi eleito rei. O povo quis que ele fosse rei, fugindo de Roboão, como já vimos aqui no começo, que queria dar mais trabalho para o pessoal. Não é? O pessoal não estava aguentando, ele não foi sábio, nada sábio, absolutamente. E aqui Jeroboão assume e já começa com essa idolatria toda. Há muitas imagens para isso daí que mostram essa questão dos 2 bezerros e tudo mais, do final do capítulo 12. Bom, vamos ver aqui agora o capítulo 13, primeiro verso. Eis que por ordem do Senhor veio de Judá a Betel um homem de Deus. Não diz o nome dele. Em momento algum no capítulo 13 fala o nome dele. Era um homem de Deus. Ótimo, não é? É melhor ser chamado de homem de Deus. Eu acho que isso é um título fantástico. Já falei aqui para vocês e repito. E Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Qual altar? O que ele tinha feito, né? O que ele tinha imaginado como um novo culto para Israel. Olha que tontice, né? Que estupidez desse rei. É uma estupidez muito grande. Então clamou, verso 2, o profeta contra o altar. Que negócio é esse? Por que você está fazendo isso? E fez isso por ordem do Senhor. Altar, altar, assim diz o Senhor. Eis que um filho nascerá na casa de Davi, cujo nome será Josias. Falando já de um rei que surgiria, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que queimam sobre ti incenso, e ossos humanos se queimarão sobre ti. Está fazendo uma profecia. Josias viria. É um rei que vai aparecer daqui a pouquinho, que reformou, né? Encontrou o livro da lei, o livro estava escondido, mas essa história vai vir para frente aqui. Mas ele já faz aqui uma profecia. Na realidade, o verso 3 dá continuidade a esta profecia, diz assim, um sinal dizendo assim, este é o sinal de que o Senhor falou, eis que o altar se fenderá e se derramará a cinza que está sobre ele. Esse altar vai se rachar, não é? Tendo o rei ouvido as palavras do homem de Deus, que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão sobre o altar, dizendo, prendei-o. Vamos prender este homem de Deus, sem nome. Lembra-se que eu já falei isso, sem nome, homem de Deus. A história dele é incrível. Prendam esse homem. E o seu braço ficou ressequido, ficou duro. Naquele mesmo instante,
O altar se fende, verso 5, as cinzas são derramadas do altar, e agora vem o rei e implora ao homem de Deus, dizendo assim no verso 6, implora a favor do Senhor teu Deus e ora por mim, para que eu possa recolher a mão, resolve esse meu problema aqui, ora para o seu Deus, né? É como eu falava, ore para o seu Deus. Né? Eu fui longe demais, peça para Ele, para esse Deus, né? Ora para Deus, o teu Deus. Não era mais o Deus dele, você pode entender isso? Então o homem de Deus implorou a favor do Senhor e a mão do rei se recolheu e ficou como dantes. Pronto, era o que ele queria. Na realidade, ele queria resolver o seu problema. Muita gente age assim, eu creio em Deus, mas ele vai lá, ele está lá, eu estou aqui, mas eu creio em Deus, eu sou uma pessoa boa, não faço mal para ninguém. Aí de repente uma doença na família, um desemprego, uma doença consigo mesmo. Ai Deus do céu, me ajuda, e vai na igreja e faz isso, e ora e etc. Tá bom, o assunto foi resolvido. A tendência é o quê? É voltar ao que era. Por isso que os sinais não são garantia da nossa salvação. Os sinais nunca foram, os milagres nunca foram garantia para que você tivesse salvação. Jamais. Eu vejo o povo de Israel, viu tantos sinais, tantas maravilhas, mas continuava fazendo bezerros de ouro. O sinal não é um motivo para que a sua fé seja aumentada. Senhor, me dá um sinal. Não, Deus não trabalha assim com sinais. É fé. A fé não tem sinais de Deus. A fé é confiar na alguma coisa que eu não vejo. A fé é confiar em Deus a quem eu não vejo. É isto. Eu não ouço a voz de Deus. Deus não fala com todo mundo. Pode falar se quiser, não é? Mas Ele não fala. Aqui, na palavra dele, Ele fala conosco. E fé é acreditar que essa palavra, ela foi escrita por Deus. Tem muitas pessoas que não são ateístas, são deístas. Elas creem num ser superior, não é? Elas são crentes de que há um Criador na realidade. Elas não creem no Deus que mandou seu Filho para morrer, não. Existe um ser superior que controla todas as coisas. Aí eu não preciso ter fé. É só acreditar que tem esse ser do universo que cuida dessas coisas. A fé não pode ser mantida por sinais. Eu vou repetir isso porque é importante. A fé não é mantida por sinais. Então, se no seu grupo religioso você precisa ver sinais para acreditar que Deus está ali, olha, cuidado com isso, porque existe a fé. Fé é acreditarmos naquilo que nós não vemos. Fé é conhecer, fé é se confiar e se entregar. Isso é fé. É um exercício. É isso daí. Então aqui, peça para curar minha mão, para que ela voltou. E ele continuou fazendo tudo o que ele estava fazendo. E aqui no final do capítulo vai dizer esse negócio aí, né? Bom, ele foi embora e disse o rei ao homem de Deus, vem comigo para casa e fortalece-te e eu te recompensarei. Meu amigo, não é assim que as coisas funcionam no reino de Deus. Deus vai me atender, eu vou dar para ele um carro. Ele não quer, ele quer o seu coração. Se você quer dar uma oferta, ok. Você é bem-vindo, mas não como recompensa para Deus. Não como retribuição, mas como reconhecimento. É diferente, retribuir e reconhecer. Jamais poderemos retribuir o que Deus nos dá. Jamais. Mas poderemos reconhecê-lo. Reconhecer aquilo que Ele faz. Porém o homem de Deus disse, ainda que me desse metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água nesse lugar, porque assim me ordenou o Senhor. O Senhor me disse, não comerás pão, não beberás água, não voltarás pelo caminho por onde fostes. E foi por outro caminho pelo qual viera até Betel. Foi embora. Agora que veio a história, né? A história ruim. Esse homem de Deus cumpriu tudo o que Deus queria. Um profeta que morava em Betel, um velho profeta, pegou os seus filhos e disse, olha, vamos lá atrás deste homem de Deus e vamos saber por onde ele foi. Então os filhos mostraram por onde ele tinha ido. O verso 13 diz assim, então disse a seus filhos, ao Bardaime, preparai um jumento,
albardando-lhe o jumento, ele montou e foi após o homem de Deus e, achando-o sentado debaixo de um carvalho, lhe disse, verso 14, és tu, homem de Deus, que vieste de Judá? Respondeu, sou eu mesmo. Então vem comigo e come pão em casa. Ele disse, não posso contigo, nem entrarei contigo, não comerei pão, nem beberei água contigo nesse lugar. Então, era isso que ele tinha ouvido de Deus. Olha agora a astúcia do inimigo. Por que me foi dito que não comesse? Tudo bem. Então, o profeta disse para ele assim, faz o seguinte, um anjo falou comigo para que você viesse até em casa, porque era importante. Foi uma mentira. Faz-o voltar contigo à tua casa, o anjo disse, né? Para que coma pão e beba água. Porém, mentiu-lhe, diz a Bíblia aqui. Não era verdade. Como é que começou o pecado? Com a mentira, né? Se você comer, você não vai morrer. São as astúcias, os caminhos que Satanás usa. Ele usou um profeta velho, que pode até ter visto um anjo, que podia ser o próprio diabo, e ele foi ali dar essa notícia. Você pode, e foi. Quando o profeta foi, comeu, ele não devia ter ido porque Deus disse, não, se Deus quer falar alguma coisa para você, que ele fale para você. Que ele fale para você. Até pessoas que vêm dizem para a gente, olha, Deus me deu uma mensagem para você. Eu respeitosamente digo assim, se isso me acontece, eu digo respeitosamente, eu quero dizer para você que Deus pode falar comigo também. Se Ele quiser falar comigo, Ele fala comigo. Há pessoas que sonham, inventam alguma coisa, e Deus está me dizendo que você tem isso e aquilo. Olha, cuidado com essas coisas, viu? Muito cuidado. Isso pode ser para você se desviar do seu caminho, como aconteceu aqui com esse profeta. Ele quebrou a ordem de Deus. Deus não lhe revelou que ele devia fazer isso. E esse mesmo profeta, esse profeta velho que a Bíblia fala, então não dá nome para ninguém, profeta velho e o homem de Deus, este mesmo profeta acaba dizendo que ele iria morrer por causa dessa decisão dele. Ele teve uma visão de Deus na frente ali, não comerás pão, nem beberás água, assim como você disse, então você não vai entrar no sepulcro dos teus pais. Deus está me dizendo isso. E esse profeta foi embora, foi-se, pois, e um leão, verso 24, o encontrou no caminho e o matou. E o seu cadáver estava tirado no caminho, o jumento e o leão parados junto do cadáver. Essa notícia chegou até o profeta velho. E o profeta velho foi lá e chorou a morte do profeta, do homem de Deus, o levou para o seu sepulcro e o sepultou e disse para os filhos, quando eu morrer eu quero ser sepultado exatamente aqui. Era uma vergonha alguém não ser sepultado no sepulcro da família. Agora, é uma história assim, por que Deus matou? Por que Deus fez isso? Né? Você vai perguntar, claro. Essa, na realidade, é uma bela de uma ilustração daquilo que estava acontecendo. Deus tinha falado para Jeroboão, não se afaste de mim. Deus tinha falado para todos os pais, não se casem com pessoas de outras religiões. Eles vão trazer os deuses para dentro da sua casa. Você vai adorar outros deuses, como foi o caso de Samuel, né? de Salomão, digo melhor, né? Então, isso é o que vai acontecer. Isso daqui é um exemplo para Israel e para o rei. Um exemplo de que o que Deus fala não pode ser mudado. Eu, Senhor, não mudo. Então me obedeça, porque há consequências. Se você me obedece, há consequências. Se você não obedece, há consequências. Se você mente, se você faz trapaças, alguém vai olhar para você um dia e não vai mais acreditar em você. Se você fala a verdade, se você busca Deus, você vai ter uma visão de Jesus passada para as pessoas. Então essa é a grande diferença. Infelizmente, esse profeta morreu porque descumpriu. Essa era mais uma lição para o rei e para também o povo de Israel, o povo do norte. E o finalzinho aqui, a partir do verso 33, é bem triste, porque diz assim, Jeroboão ainda não deixou o seu mau caminho. Depois de tudo isso, depois de escutar a história do homem de Deus, que foi lá, e que não cumpriu a vontade de Deus, e por não cumprir, ele acabou morrendo, Jeroboão acaba
tomando a decisão de piorar as coisas. E ele manteve o culto, ele manteve tudo. Ele piorou bastante, diz aqui, ele infestou os lugares altos com os sacerdotes. Ele descumpriu aquele contrato que Deus havia feito com ele. Meu querido, minha querida, vamos estar dentro das normas do Senhor, vamos andar nos caminhos do Senhor, vamos ter todo o nosso coração entregue ao Senhor. Vamos cumprir a vontade do Senhor na nossa vida, porque as consequências boas virão sem dúvida nenhuma. Vamos orar? Pai querido, ajuda-nos a entendermos a Tua vontade, ajuda-nos a sabermos a Tua vontade, buscarmos saber a Tua vontade, porque nós não queremos andar às cegas. E uma vez conhecendo a Tua vontade, com amor e disposição em nosso coração, que possamos Te seguir como nosso Mestre, nosso Pai, nosso Senhor, Salvador, Criador, mantenedor da vida. Se alguém está com um problema especial, lutando muito, desemprego, saúde, Senhor, conforta essa pessoa, conforta e dá a ela paz, que é o elemento mais importante nesta hora. Conforta-nos a todos, dá-nos a bênção deste dia e deste capítulo, em nome de Jesus. Amém.